on this computer. Pronto. Na medida que vai entrando gente, eu vou dando entrada aqui na sala, tá? Vamos começar, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e serão criados. E renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos fiéis, com a luz, concedei-nos amar o Espírito, o que é reto, e gozar sempre da sua consolação. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Pedro, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. A partir de agora, se pode desligar o som, cada um desliga. E assim não dá essa espécie de reverberação aí que às vezes prejudica um pouco a exposição. Vamos ler o trechinho do Evangelho, que é da missa do dia de hoje, e para nós pode ajudar a pensar um pouco no que estamos tratando. Nós estamos falando do Evangelho de São Lucas, do capítulo 11, do versículo 47 a 54. Ai de vós que edificais sepulcros para os profetas que vossos pais mataram. Vós servis assim de testemunhas das obras de vossos pais, e as aprovais porque, em verdade, eles os mataram. Mas vós lhes edificais os sepulcros. Por isso, também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, mas eles darão a morte a uns e perseguirão a outros. E assim se pedirá conta a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o templo. Sim, declaro-vos que se pedirá conta disso a esta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tomastes a chave da ciência e vós mesmos não entrastes e impedistes aos que vinham para entrar. Depois que Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a importuná-lo fortemente e a persegui-lo com muitas perguntas, armando-lhe dessa maneira ciladas e procurando surpreendê-lo em alguma palavra de sua boca. Nós encontramos nesse texto do Evangelho um chamado de atenção de Nosso Senhor à questão dos fariseus e também daqueles sábios da lei, os doutores da lei. De fato, o que ocorre com aquelas pessoas, tanto do seu tempo como anteriores, que buscavam com muita palavra, tinham muita retórica em relação às virtudes, em relação às lutas, mas, no entanto, a vida, tanto de fariseus como dos doutores da lei, não seguiam aquilo que pregavam. Então, nós vemos um desejo de aparecer, a busca vaidosa das primeiras posições. Sentiam inveja, e aí no caso da pregação de Jesus Cristo, porque atraía multidões, também provocava a ira desses que deveriam ser exemplo e referência daquela sociedade. Então, nós temos aqui uma manifestação de pura imagem, de erudição, de manifestação com palavras e retórica, porém a vida andava longe do Senhor. O próprio Cristo, em algum momento, fala tanto dos fariseus como dos doutores da lei, com algumas exceções. Nós vemos José de Arimateia, vemos Nicodemos e talvez alguns outros daqueles doutores da lei ou fariseus que tinham
tem uma retidão de intenção, boa intenção. Porém, o que se vê é que não tinham humildade, que buscavam mais os primeiros lugares. Aqui a mensagem do Evangelho é relativamente simples, porque basta entender outras passagens que Cristo fala disso e, inclusive, explica aos apóstolos que a humildade é a porta de entrada. Que não se fizer como uma criança pequena, não entrará no reino dos céus. É disso que nós temos que ter a aspiração de lutar e viver a virtude da humildade, que abre as portas da graça. A graça de Deus se abre àqueles que são humildes. E, por outro lado, a graça de Deus se torna ineficaz ou até inútil por causa da soberba, da vaidade ou da inveja. Vamos começar a tratar agora do tema que hoje temos que tratar aqui, que é sobre a virtude, melhor, sobre a qualidade de instrumentos nas mãos de Deus. Eu pensava em nós olharmos a essa condição de sermos filhos de Deus e sermos bons instrumentos para que Deus possa fazer as suas boas obras através de nós. Nós encontramos essa figura de instrumentos nas mãos de Deus, primeiro na vocação dos apóstolos, depois o chamamento a todos os cristãos que devem ser bons instrumentos nas mãos de Deus, que devem ser sal, devem ser luz. E que muitos são os chamados muitos são chamados e poucos aqueles que são escolhidos. E Deus quer contar com apóstolos, quer contar com seus discípulos. Aqui podemos já dizer isso de uma forma assim introdutória. A vocação dos apóstolos. Nós encontramos no próprio Evangelho que Jesus Cristo passou uma noite toda rezando em oração, pensando, dentre todos aqueles discípulos que ele tinha e que já vinha formando um grande grupo, passa um bom tempo de oração e depois os chama e dá o chamamento de Pedro, João, Tiago, André e assim por diante, os 12 apóstolos. Deus, com isso, Jesus Cristo, quer escolher um grupo de pessoas, quer contar com os homens para conseguir fazer chegar a sua doutrina, o seu evangelho, a muitas mais pessoas. Quer formar esse pequeno grupo de apóstolos, 12 apóstolos e 72 discípulos. Isso mostra no evangelho que há uma vontade do Senhor de escolha dos apóstolos, de escolha dos discípulos, e os chama e os destina a essa pregação. Nós vemos, por exemplo, num determinado momento que Cristo orienta esses 72 discípulos para que eles vão para cidades, para diversas cidades, de dois em dois, transmitir a boa nova. Então, aqui nós vemos a vontade de Cristo de que haja instrumentos e que os homens sejam instrumentos. Isso no próprio, entre os apóstolos, entre todos aqueles que conviveram com Cristo. Agora, a vocação do cristão. Todos os cristãos são chamados a ser sal e ser luz. Quem quiser ser o meu discípulo, pegue a sua cruz de cada dia e siga-me. Então, há um desejo no Evangelho e na pregação de Cristo a que muitos o sigam e sejam esse fermento no meio da massa. Que basta um pouco de fermento para chegar a toda a massa. Todos nós devemos nos sentir chamados à santidade, chamados pelo Senhor para transmitir a doutrina, transmitir a verdade. Mesmo nessas circunstâncias que nós vemos que Deus chama tantas pessoas, existe uma parábola que vocês devem lembrar, aquela parábola do banquete e das bodas, que Deus, aquele Senhor, chama muitíssimas pessoas, mas aqueles convidados não foram dignos. Em um determinado momento, esse Senhor manda os seus empregados a buscarem, a irem a todos os cantos, a todas as encruzilhadas, a chamarem aqueles a que puderem. Então, muitos são os chamados. E naquele banquete se conta, na parábola, que uma daquelas pessoas não estava com uma veste nupcial.
o que significa essa veste nupcial. Há um chamamento de Deus e Deus nos convoca a termos a alma limpa, a termos a alma cuidada, através da vida de oração, através da união com Deus. E aquela pessoa estava sem as vestes, que significa não estava preparada para o banquete divino, isto é, para o chamado de todos a participarem da vida eterna. Muitos são os chamados. E aqui nós vemos que alguns deles recusaram a entrada ou a corresponder a esse chamado de Deus. Cada um de nós tem que pensar na sua própria vida. Todos nós somos chamados à santidade. Deus quer contar conosco. Porém, por vezes ocorre aquilo que São José Maria conta, acho que todos nós lembramos do ponto de caminho, do ponto número 6 de caminho, que é como uma tentação que por vezes nos ocorre, que diz assim: vira as costas ao infame, quando te sussurra ao ouvido, para que has de complicar a vida? Por vezes aparece isso, né? Deus nos chama à santidade, nos chama a ser bons instrumentos e, porém, em vez de nós estarmos dispostos a compartilhar, seja bem-vindo, Jenner, a esse grupo. Nós já começamos, estamos no início da palestra. Deus nos chama, um a um, nos chama para um caminho específico. E há aqueles que temem: para que complicar a minha vida? E nós não podemos ter essa atitude diante de Deus. Deus quer o nosso bem, quer a nossa felicidade. O chamado de Deus é para sermos felizes, para sermos verdadeiramente seus discípulos, filhos de Deus e unidos a Ele. Então, não manifestarmos essa tendência a que nós, algumas pessoas, começam a se desculpar. Vocês lembram daquelas desculpas que foi chamado, aquelas pessoas que foram chamadas para as bodas, e ali na Sagrada Escritura, na parábola, diz que um ia se casar e não poderia participar. Todos têm uma boa justificativa. A própria parábola nos chama a atenção que para a convocação, o chamado de Deus, não existe desculpas. É como se nós disséssemos o seguinte: não, estou muito ocupado agora no trabalho, eu não tenho necessidade ou não dá tempo de cuidar da minha alma. Não, agora eu vou me casar, eu não tenho necessidade ou importância da preparação e de responder o chamado de Deus. Não, agora eu estou cuidando da minha família e dos meus filhos. Portanto, eu não tenho que corresponder a Deus. E aqui fica muito mais clara a parábola quando a nossa recusa é uma recusa absurda, né? Porque nós temos mais é que cuidar da nossa alma, temos mais é que sermos generosos com o chamado de Deus. Portanto, nesse sentido, cabe o tema da palestra. Nós temos que ser bons instrumentos de Deus, respondendo esse chamado cabalmente, com generosidade. Nós não podemos ser pessoas que vão inventando desculpas. As desculpas são desculpas, em geral, esfarrapadas, porque nós temos que corresponder ao chamado de Deus, porque não sabemos o dia e a hora. Fica bastante claro nas palavras e nas parábolas do Senhor que ninguém sabe o dia que será chamado. Portanto, vigiai e orai para não ser encontrado no momento de sonolência, no momento de uns afastados de Deus. Bem-vindo, Adriano. Agora nós estamos começando a palestra. Por vezes, não acontece conosco, mas por vezes ocorre na vida das pessoas, nós conhecemos alguns, que quando Deus pede a entrega, o sacrifício, o abandono, o sentido apostólico, a necessidade de dar um testemunho de vida cristã no nosso próprio ambiente, essas pessoas colocam dificuldade, e pode acontecer conosco. Porém,
muda completamente a chave quando uma pessoa, quando precisa de algo, há um problema de saúde, uma dificuldade. Grande Adriana, tudo bem? Boa noite. Então, aparece a necessidade e essas pessoas acabam mudando a chave. Quando são seus próprios assuntos, as suas próprias necessidades, as suas dificuldades, acabam recorrendo a Deus. Mas utilizam, na verdade, instrumentalizam a Deus. É um Deus para os seus negócios, um Deus para as suas necessidades. Então, aqui aparece mais o interesse do que a disponibilidade daquele bom filho que quer se entregar a Deus, quer dar-se a Deus, quer servir a Deus com generosidade. E Deus conta conosco. Vamos pensar em cada um de nós, né? Cada um tem uma realidade, né? Cada um de nós tem uma situação de vida. Não é verdade que cada um de nós pode, deve ou convém corresponder com mais generosidade para que a mensagem do Evangelho chegue com mais profundidade dentro da nossa própria vida. Como sermos bons instrumentos? Os primeiros pontos de caminho que nos chamam a atenção para essa realidade de instrumentos, diz assim: primeiro, tu, alma de apóstolo. Primeiro nós. Cada um de nós temos que cuidar da nossa própria vida interior, da nossa união com Cristo, na busca dos sacramentos, na vida de oração. Cuidarmos com intensidade, com amor, das coisas do nosso Pai Deus. Primeiro tu, alma de apóstolo. E com certeza, se nós colocamos a nossa vida de oração, o plano de vida espiritual em primeiríssimo lugar, primeiro tu, alma de apóstolo, estou repetindo porque, por vezes, nós, pela quantidade de trabalho, as dificuldades que se apresentam no âmbito familiar, por vezes a gente descuida da organização do nosso plano de vida. E o plano de vida é a primeira porta para nós correspondermos a Deus. Deus quer contar com um punhado de homens seus no meio do mundo para levar a sua mensagem a muitíssima gente. E depois, Pax Christi em Reino Christi. A paz de Cristo no reino de Cristo. Essa deve ser a missão, deve ser a nossa correspondência, e cada um pode ser, sempre poderá ser, um melhor instrumento nas mãos de Deus. Deus conta conosco. E esse contar conosco, por vezes nós podemos colocar um pouco de resistência. Não correspondemos às graças que são dadas. Não queirais deixar que as graças de São Paulo caiam em vão na nossa vida, que não caia em vão muitíssimas graças para a nossa vida e para todas aquelas pessoas que convivem conosco e que, de alguma maneira, dependem do nosso testemunho. Cada um na sua família de sangue, cada um no seu ambiente profissional, cada um nesse grupo mais próximo de amigos, tem um dever de exemplaridade e um dever de ser ponto de referência. Ser luz, ser sal, ser fermento no meio da massa e, por vezes, nós temos que ser como o semeador que sai a semear, distribuindo a semente no coração de muitíssimas almas. Quanto bem nós podemos fazer sendo bons instrumentos. E um bom instrumento deve ter algumas condições. Quais seriam essas condições que nós temos que nos preparar para sermos bons instrumentos nas mãos de Deus? Por que bons instrumentos nas mãos de Deus? Deus quer contar com cada um de nós para fazer os seus milagres. Deus quer contar com cada um de nós, com a nossa inteligência, com a nossa vontade, com a nossa atividade profissional, com o nosso prestígio profissional, com a nossa alegria, com a nossa boa vontade e até com os nossos defeitos. Aqueles defeitos que não ofendem a Deus, são defeitos talvez de modo de ser, porque não falamos tão bem, ou somos mais tímidos, outros são mais extrovertidos, outros têm
alguma dificuldade que manifesta no trabalho, mas mesmo com esses nossos defeitos, se nós lutamos, se lutamos de verdade por vencer os nossos defeitos, para melhorar, Deus se serve, inclusive, das lutas. Quantas vezes amigos nossos, familiares, filhos vão dizer, fulano tem defeitos, mas como luta? Talvez nós temos que pensar um pouco, será que somos esse exemplo? Fulaninho de tal tem defeitos. Manifestações de orgulho, manifestações da vaidade, manifestações da sua soberba, manifestações de um pouco de timidez, mas se nota que lutamos ferrenhamente, com empenho, para superar esses defeitos. E sabemos começar e recomeçar, como o filho pródigo, que está constantemente voltando. Que bom instrumento vem a ser aquele que luta uma vez e outra, e se Deus nos encontra assim, até o final da nossa vida, e poder dizer, vem, servo bom e fiel, porque foste fiel nas pequenas coisas, te constituirei no muito. Essa é a fórmula do Evangelho que se utiliza ou se emprega para a canonização desses processos de canonização, quando se promulga para toda a Igreja Universal e se inscreve no catálogo dos santos um novo santo. Vem, servo bom e fiel, e entra no gozo do teu Senhor. Quais são, então, essas condições do instrumento? Vamos pensar, até eu coloquei, quando fazia o convite desse círculo, colocamos ali uma espécie de paleta, onde existem várias tintas e alguns pincéis. E São José Maria gostava muito de usar a imagem de ser um pincel na mão do artista. Esse pincel na mão do artista é muito sugestivo, ponto 612 de caminho. Eu vou ler para vocês, para depois recordarem na própria oração mental. Com certeza já conhecem. 612, repito mais uma vez. Bem podias repelir esses pensamentos de orgulho. Afinal, és como um pincel nas mãos do artista. E nada mais. E agora São José Maria completa o ponto, como todos os pontos dão uma puxada na nossa alma, no sentido da luta, do empenho. Diz assim, diz-me para que serve um pincel se não deixa trabalhar o pintor. O instrumento, que é o pincel, ele se deixa empunhar. Então, vamos falar de algumas qualidades instrumentais do instrumento, pensando na imagem referente, que é o pincel, e sermos dóceis aos toques de Deus, dóceis às inspirações do Espírito Santo, dóceis à formação. Melhor ainda, nós termos uma iniciativa, uma proatividade, uma capacidade tal de deixar-se formar, forjar, raspar, limar, lixar pelo artista divino, pelo autor divino, que quer fazer um belíssimo de um quadro através de nós e quer contar com o pincel. São José Maria diz num outro ponto de caminho, quer dizer, nós nunca vimos a gente dar um prêmio excepcional para um pincel. O pincel, ele tem mais que cumprir a sua função como instrumento, deixar que o pintor, no caso, o artista divino, possa operar através de nós os seus milagres, as suas maravilhas, porque Deus quer fazer maravilhas através de nós. E Nossa Senhora, vocês lembram naquele canto do Magnífica? Não é verdade que ela diz que Deus operou, fez maravilhas, e especialmente por causa da humildade da sua escrava ou da sua serva? Porque Deus faz maravilhas e confunde os sábios,
confunde aquelas pessoas que se acham maravilhosas. E aí nós vemos no próprio texto do Evangelho que nós estamos comentando agora há pouco, que aqueles fariseus e aqueles doutores, na sua grande maioria, ostentavam uma posição, ostentavam virtudes, mas não tinham de fato nem uma união com Deus. Os seus lábios pronunciavam coisas certas, mas o coração andava muitíssimo longe de Deus. Qual que é a primeira qualidade necessária do instrumento? A gente pode chamar isso de uma eficiência própria do instrumento. A boa qualidade do instrumento é não atrapalhar. O bom instrumento não atrapalha. Um pincel, o que seria de um pincel se não tivesse a qualidade de reter a tinta, não tivesse a qualidade de dar os traços necessários, ora mais finos, ora mais espessos. Há pincéis mais largos, pincéis mais estreitos, e que cumprem a sua função. Mas todas elas voltadas para a confecção da finalidade do quadro, que é o bem das almas, é o serviço das almas, que brilhe Cristo, que tudo seja feito para dar glória a Deus, e não vamos colocar uma estátua. Enfim, uma coisa de homenagem a um pincel. O pincel tem mais é que cumprir a sua função, com eficiência própria. Por vezes, o que ocorre é o seguinte: nós, em vez de empregarmos os nossos talentos para servir a Deus, queremos servir a nossa vã glória, glória vã, que se escapa, porque se um instrumento quer buscar a sua própria glória, não será mais instrumento, perderá toda a eficácia e não fará aqueles milagres que a graça de Deus quer fazer em bem de todos os homens. A nossa eficiência não depende diretamente das nossas qualidades. Deus pode fazer, mesmo através de um pedaço de madeira, um pedaço de pau, que nem parece uma caneta, pode se servir disso para escrever um poema belíssimo. Isto é, Deus faz com os instrumentos, se são dóceis. Então, se tem essa capacidade de união com o Espírito Santo e se deixam a operação para Deus, então Deus faz coisas grandes. Deus quer contar com as nossas virtudes, com a caridade, com o sentido da esperança, com a nossa fé, com a nossa prudência, com a nossa justiça, colocarmos as virtudes a serviço de Deus e das almas. Ora, todos nós, como instrumentos, temos que ter uma segunda qualidade. Falamos da eficiência própria. Mas um bom instrumento tem que ter uma perfeita subordinação ao artista divino, ao autor divino. O ponto 612 de Caminho, ele traz isso, recordando. Diz-me para que serve um pincel se não deixa trabalhar o pintor. Perfeita subordinação, deixar pintar. Para que sejas humildes, tu, tão vazio, tão satisfeito de ti mesmo, esse é o problema, basta te considerar aquelas palavras de Isaías. És gota de água ou de orvalho que cai na terra e mal se deixa ver. Nos deixarmos empunhar pelo artista divino com perfeita subordinação. E para isso, humildade. A gente poderia repetir por vezes como São José Maria. O instrumento deve ter humildade e não custa repetir. Humildade. Essa é a característica do instrumento na mão de Deus. Primeiríssimo lugar, a sua humildade. O ponto 617 também traz um pouco de luz para a gente recordar aqui, do livro Caminho. Diz assim: obedecei nas mãos do artista como nas mãos do artista.
obedece um instrumento que não se detém a considerar por que faz isto ou aquilo, certos de que nunca vos mandarão coisa que não seja boa e para toda a glória de Deus. Aqui, esse ponto de caminho está no capítulo obediência. Essa obediência nós devemos à autoridade, mas aqui ele está especificamente tratando da direção espiritual. Vamos num aconselhamento, falar com o sacerdote que nós habitualmente procuramos e nos dá umas dicas, nos dá uma orientação, pede para levar a oração um determinado tema, pede para que nós comecemos a trabalhar no nosso exame de consciência de uma determinada forma. Essas orientações nunca serão, como diz aqui, nunca vos mandarão coisa que não seja boa e para toda a glória de Deus. Quando nós fazemos aquilo que se indica para o bem da nossa vida espiritual, se dá a eficácia. Veja a situação paralela, análoga, é aquela que mostra Pedro, já no começo do seu contato com Cristo, antes de ser escolhido como apóstolo, Cristo diz para ele, Pedro, lance as redes à direita, lança-te do quinalto, vá longe e lance as redes à direita. Naquele momento, Pedro diz, Senhor, passamos a noite toda pescando e nada conseguimos. É a experiência humana de Jesus Cristo, de Pedro, que manifesta, ele conhecia aquele lago, de uma família de pescadores, transmite a sua experiência. Mas em teu nome lançarei as redes. Aqui está um ato de fé de Pedro. Naquele momento, Pedro se apoia em Cristo, na autoridade de Cristo. Em teu nome lançarei as redes. E sai com fé, lança as redes e pescou uma grande quantidade de peixes. Vamos lembrar dessa passagem, quando Pedro volta, ele se prostra diante de Cristo e diz, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Essa é a realidade. Ele percebe que ele está diante de Deus e que enfim, não é digno daquele chamamento, não é digno daquela operação como instrumento. E essa atitude ganha o coração de Cristo quando há um reconhecimento da nossa nulidade, de que não sou nada, não posso nada, não sei nada. E toda vez que nós reconhecemos diante de Deus a nossa nulidade, não significa o abatimento das nossas virtudes, porque a humildade é andar na verdade, como diz Santa Teresa, né? Hoje é o dia dela, e é uma frase famosa de Santa Teresa, andar na verdade, reconhecermos a grandeza das coisas que Deus fez na nossa alma, e reconhecermos que isso é dádiva, dom de Deus, e empregar os dons, as dádivas, as virtudes que tenhamos, os méritos que tenhamos, porque os recebemos do próprio Deus. Essa perfeita subordinação e depois um grau muito grande de união com Deus, com Jesus Cristo. Não basta ter virtudes, é preciso ter o coração ligado, que te identifiques com Cristo, que procures a Cristo, que trates a Cristo, que encontres e ames a Cristo. E essa maior identificação se dá no status de união, de unidade, de um coração e uma só alma, que procures a Cristo, que encontres a Cristo, que trates a Cristo e depois esteja unido vitalmente através dos sacramentos, através da confissão frequente, e assim nós podemos ser muitíssimo eficazes. Nós experimentamos essa eficácia, acho que cada um que está aqui já experimentou isso. Toda vez que estivermos mais unidos a Cristo através da oração, do sentido da penitência, de procurar a confissão sacramental, de cumprirmos com amor, com carinho o nosso plano de vida, nos tornamos instrumentos eficacíssimos de aproximação das almas de Deus, não por virtude própria,
mas porque Deus quer contar com a humildade, quer contar com um instrumento que tem essas condições que já falamos, só para recordar. A eficiência própria, a boa qualidade a serviço de Deus e das almas. A perfeita subordinação que se dá através da humildade. E a maior união que se dá na identificação com Cristo, sobretudo através da oração, dos sacramentos, da Santa Missa, da Eucaristia. Cada um de nós pode já ir pensando, e aqui como cooperadores na obra, nós temos que ter espírito de missão. Não podemos ser pessoas que simplesmente consideram individualmente, puxa, eu estou cuidando da minha vida. Nós temos que ter uma preocupação de homens de proa, homens que abrem caminho, homens que preparam almas, homens que estão em alguma cidade, cada um, eu vejo aqui pessoas em cidades diferentes, tem que ser ponta de lança, temos que nos sentir ponta de lança num trabalho de apostolado, mesmo que seja na nossa casa, junto com os nossos familiares. Não importa as circunstâncias que nós estejamos, Deus quer contar conosco como bons instrumentos. Instrumentos fidelíssimos de Deus. Estou me lembrando agora do caso de um supernumerário, já falecido, o Dr. Luiz Pinto Lima, né? Um dos primeiros supernumerários na obra. Isso conta um dos seus cunhados, contava numa convivência, que ele estava internado, já por um tratamento que tinha que ter, já estava mais velho, e fez uma cirurgia, e estava convalescente. E estava no hospital e passavam com muita frequência enfermeiras, estava internado, porque tinha um bom convênio, estava lá no Hospital Sírio-Libanês. E, num determinado momento, ele era pai de uma família numerosa, né? Em determinado momento, ele disse em voz alta, né? Quando estava passando uma enfermeira, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. E ele estava lá doente, com dores, etc. Mais feliz do mundo. Eu sou a pessoa mais rica do mundo. Usou essa expressão, mais rica do mundo. E essa senhora que estava ali, uma moça que estava ali, deu uma parada, e disse, senhor doutor Luiz, o senhor sabe quem é que está aqui no andar de cima, quem é que está aí nos outros quartos ao lado? Dizia, há pessoas que são muitíssimos ricas que estão por aqui. Então, ele repetiu, não, eu sou uma pessoa extremamente rica. Eu tenho 9 ou 10 filhos, eu tenho X netos, todos eles batizados, fizeram primeira comunhão, são praticantes, buscam a santidade de fato, todos eles estão ligados à obra, todos os seus filhos, né? Então, eu sou uma pessoa muito feliz. Aí, não se sabe por quê, aquela mulher, aquela moça, começou a se sentir mal, ele percebeu isso, e, de repente, terminou seu serviço e saiu sem dizer nada. Passado o tempo, ela passou de novo naquele quarto e quis falar com o doutor Luiz. Doutor Luiz, eu queria lhe pedir desculpa aquela outra vez que nós estávamos conversando, e o senhor disse uma série de coisas, e eu realmente comecei a passar um pouco mal, mas quero explicar o que aconteceu. Naquele dia eu ia fazer uma operação de aborto, e quando o senhor disse aquelas coisas, eu desisti totalmente do que ia fazer. Imagina a condição de instrumento que teve uma pessoa dessa para num leito que está lá travado. Nós, às vezes, podemos achar que estamos ruins, estou péssimo, não dá, não tem mais o que fazer, eu sou muito tímido, eu tenho muita coisa que fazer. E todos nós podemos ser bons instrumentos na mão de Deus nas nossas circunstâncias. Faça sol, faça chuva, com melhor saúde, com pior saúde, nos colocamos na mão de Deus e somos bons instrumentos. Bom, vamos ver campos da nossa instrumentalidade. Assim a gente já termina, depois parte para o exame de consciência. Primeiro, nós podemos, nas nossas casas, sermos ou convertermos as nossas famílias, os nossos lares, em lares luminosos e alegres, sendo muito positivos, esperançados,
vivermos a virtude da esperança, uma confiança de Deus enorme. Então, não é uma tarefa pequena, porque cada um de nós pode ter um maior espírito de serviço, espírito de sacrifício na sua própria casa, e especialmente onde há dificuldades. Onde há mais dificuldade, nós sabemos que há mais graça de Deus, e havendo mais graça de Deus, a repercussão do nosso exemplo é muitíssimo mais forte, como nós mostramos aqui no caso que Deus se serviu do Dr. Luiz, esse irmão nosso, que acabou sendo um instrumento de Deus nessa circunstância. O segundo ponto é pôr Cristo no alto, no cume das atividades que nós temos, quaisquer que sejam, estando aposentado ou não, com muito trabalho, com pouco trabalho, com pandemia ou sem pandemia. Nós temos que colocar a Cristo no alto, no cume, para que Cristo brilhe no alto dessas atividades que nós temos entre as mãos. Por Cristo no cume, trabalhar bem, trabalhar com qualidade, trabalhar com amor, oferecer o nosso trabalho, vivermos as virtudes humanas e sobrenaturais no nosso trabalho profissional, fazendo trabalho com perfeição humana e sobrenatural, santificando o nosso trabalho. E por último, haveria outras concretizações, mas ficam sugeridas aqui: o ambiente familiar, o ambiente do trabalho, santificando o nosso trabalho, santificando os outros com o trabalho. E uma terceira missão, de sermos verdadeiros semeadores de paz e de alegria onde nós estamos. Que nós sejamos capazes de dar esperança para aqueles que estão perdendo a esperança. Estão desistindo das lutas, estão desistindo da vida da graça, como por vezes ocorre. Puxa, como está o mundo? Pois a gente anda na rua, a gente é assediado por um montão de tentações e há pessoas que acabam desistindo da luta. Nós temos que ser semeadores de paz e de alegria. E a paz nasce do quê? Da luta. É pax in bello, paz na guerra. Bello, bélico, é da guerra. Guerra contra quem? Contra as nossas baixas paixões, essas paixões que nos puxam para baixo. E assim seremos semeadores de paz e de alegria. E fazer um apostolado com esse sentido de esperança, alegre, de tal maneira a animar as pessoas a seguirem a Cristo. Como conclusão, nós não podemos nos sentir, evidentemente nós não nos sentimos assim, estou exagerando, se porventura ocorresse em algum momento, poderia ser por causa da nossa tibieza, por causa da nossa falta de fé, por causa da nossa falta de docilidade. Mas num momento de tentação ou num momento de dificuldade, nós devemos espantar essa tibieza, espantar essa falta de docilidade e sentir-nos chamados por Deus a serem, não importa a hora que Deus esteja nos chamando, operários aquele senhor vá a diversos horários na praça e vai buscando gente para a sua vinha, para cuidar da sua vinha. E aquele senhor chega, inclusive, perto da última hora, que pode ser a velhice, que pode ser a maturidade. Não importa se é a juventude, se é na maturidade ou se é na velhice, sempre é um momento de entregar-se a Deus a uma missão concreta, no cuidado da família, na santificação do trabalho e no apostolado de amizade e confidência. Todos nós temos contato com gente jovem, são os netos, são os sobrinhos, são os filhos. Então, todos nós podemos cuidar especialmente dessa missão apostólica, servindo a Deus como Ele quer ser servido. Santa Teresa, Santa Teresa d'Ávila, aproveitando o seu dia hoje, queixando-se um dia amistosamente, com amizade a Deus, de que ele não tinha querido pôr remédio a uma situação difícil nos ambientes que ela estava vivendo, não é? Naquela sociedade, naqueles momentos de dificuldade, que ela passou muita perseguição, muitas dificuldades. Ela ouviu no seu interior aquela voz divina que toca o coração, toca a alma diretamente,
lhe dizia: Teresa, eu quis, mas os homens não quiseram. E talvez possa ocorrer em algum momento na nossa vida que Deus chama, bate à nossa porta e nós nos fechamos, fechamos, por egoísmo, por preguiça, por comodismo, por egoísmo, pelo que for. Não podemos esquecer, olhando para a nossa missão como cooperadores da obra, cooperadores do Opus Dei. São José Maria usava aquela figura bonita. Somos braços e mãos de Deus, que podemos chegar aonde muita gente acaba não chegando. Vamos procurar servir mais a Deus, servir mais a igreja, servir mais a obra, e essa é, vamos dizer, a missão que nós temos entre as mãos. Sermos bons cooperadores, ajudarmos a fazer o apostolado de amizade e confidência, procurarmos, na medida das nossas possibilidades, cada um nas suas circunstâncias, de procurarmos ajudar as tarefas de apostolado, as iniciativas apostólicas, enfim, olhando assim de cima e de extensão, a gente vê muitas necessidades dos aspectos de extensão do trabalho de apostolado da obra em muitos lugares, né? Em todos os lugares há um centro novo construindo, uma casa de retiro, uma reforma sendo feita. Então, como nós temos que trabalhar para servirmos mais a Deus e procurar cooperar, ajudar com a nossa capacidade também de pedir a outras pessoas por essas necessidades do apostolado ou necessidades materiais que acabam ajudando a desenvolver o trabalho de apostolado. Agora vamos fazer um exame de consciência, esse exame que pode servir de referência para a nossa semana. Vou pegar aqui o exame. Reparo com frequência que estou diante de Deus? Procuro diariamente o trato com Deus e com Nossa Senhora por meio da Santa Missa, da oração mental e do Santo Rosário? Perdi o tempo? Levei os outros a perder o tempo, incomodando-os no seu trabalho ou faltando à pontualidade? Realizo entre os meus amigos uma ação apostólica simples e perseverante? Deixo-me dominar pelos respeitos humanos? Na atuação profissional ou social, procuro estar presente nos ambientes em que possa desenvolver um trabalho apostólico eficaz. Procuro, com o meu exemplo e a minha dedicação à família, fazer de minha casa um lar cristão, luminoso e alegre. Considero frequentemente que me devo santificar no cumprimento fiel dos meus deveres familiares. Procuro que nunca se prejudique a atenção à família em consequência de uma dedicação desordenada às minhas ocupações profissionais, sociais, etc. Sem renunciar de boa vontade às minhas preferências pessoais para tornar mais amável a vida de família no lar, dando-me generosamente aos outros, esquecendo-me de mim mesmo. Preocupo-me concretamente com a minha formação profissional, dedicando o tempo e estudo necessários para aperfeiçoar a minha eficácia e aumentar o meu prestígio. Procuro, com a ordem do meu trabalho, dar-lhe maior eficácia e a Deus mais glória.
Faço o meu trabalho quando devo, hoje e agora, ou engano-me com demoras, o que equivale a não o cumprir? Deixo-me dominar pela tristeza, sem considerar que é aliada do inimigo? Faço sempre o meu trabalho com a alegria de quem se sabe filho de Deus? Cumpro fielmente o meu compromisso de rezar todos os dias pela obra? Sou generoso no emprego do meu tempo, dedicando parte dele a realizar as tarefas para as quais pedem a minha colaboração? Procuro atualmente aproximar dos meios de apostolado da obra algum dos meus amigos. Muito bem, então, estamos aqui, já terminou o círculo, vamos já fazer uma apresentação aqui das pessoas. Está o Jaime Cabral, do Recife, está por aí, está o Jaime, o Bruno Jorge, de São Luís, o Adriano Felicione, grande amigo de Ribeirão Preto, convidado especial de hoje. Vai depois falar um pouquinho, deixa eu apresentar todo mundo. O Gênero é daqui, de Terras. O Diego também é do Recife. Mário Pamplona também do Recife. É isso? De Belém, Paulo. É verdade. Não pode errar. E depois o Gentil, o Manuel, é de Ibiapina, né? Não? É de Ceará. Você não está conseguindo. Aí, É de Ipueiras. Né? De Ipueiras. 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 Eu sempre confundo as coisas, mas Ipueiras é a terra muito importante aqui na região, né? Ceará. Cidadezinha boa. Faltou alguém aqui apresentar? E, Adriano, conta alguma coisa, você que está aí em terras de Ribeirão Preto. Ô, meu amigo Paulo, muita saudade de você. Faz muito Eu devo muito a você, caro amigo. E você me deve muito também. Estou dizendo que eu tenho uma caderneta que eu marco todos os jantares e vinhos que meus amigos tomam na minha casa e comem. Qualquer dia eu começo a te cobrar, porque eu tenho uma lista perfeita. E tudo bem, graças a Deus. Estou aqui em Ribeirão Preto, ainda continuo aqui muito bem, mas eu vou aí no Ceará te ver. Vou lá no Alquirá. Vou ficar no Alquirás. Vou para ir para Ribeirão Preto. Eu e a Mara. Eu e a Mara somos campeões de golfe. Você não sabe disso. Isso é novidade. Somos campeões agora na velhice já, né? Pois é, Adriano. E vocês estão aí em Ribeirão Preto com uma missão. Já estão no centro, ainda tem um centro novo, né? Que estão. Nós estamos. Está terminando ainda, está em construção. É igual a catedral lá de Barcelona, né? Sagrado Coração, entendeu? Então, qualquer dia construindo e vão terminando. Daí diz que em 2035 a catedral vai estar pronta em Barcelona. Eu acho que o centro aqui também vai ser a mesma coisa. Mas vamos lá, né, Paulo? Muita saudade de você, Paulo. Tá bom. Então, vamos. A gente depois vai fazer uns call aí para a gente trocar umas figurinhas. Que bom, que bom. Aí está o Bruno, está de São Luís. Fala alguma coisa, Bruno. Ei, Paulo. Aqui estamos firmes e fortes, aqui com os apostolados, né? Aprendendo. Tá ouvindo? Está ouvindo? Está perfeito? Alô?
Tá muito boa a voz. Foi. Aqui em São Luís, aqui, graças a Deus, com o Lucas Monteiro, né, que tem sido meu braço direito. Aqui tem o Kilmer também, que está engajado aqui na obra, né? Tem o Tamer também, que é primo do padre, que me falha a memória agora o nome dele, que é Augusto Dantas, isso, desculpa. E domingo agora nós vamos fazer até uma reunião na casa do pai do Tamer com o padre, né? Que ele vai vai conversar com a gente sobre alguns temas, sobre a obra. Muito bom. Mas aqui estamos também, como o nosso amigo aí de Ribeirão Preto falou, aqui também temos os nossos projetos e eu acho que a gente tem que perseverar, né? Não custa nada a gente perseverar, né? Devagar a gente chega lá. Adriano, grande abraço. Adriano tem muita experiência. O Adriano dizia o seguinte, se rezar para que começasse o trabalho em Ribeirão Preto, ele dizia, haja joelho. Haja joelho. O meu já aqui tem... a gente estamos engatinhando aqui. Agora, o Mário, aí em Belém, então, por causa da pandemia, perdemos a chance de ter os retiros aí em recolhimento, né, esse ano. Foi suspenso em função da pandemia. Vamos ver se, para agora, para 2021, organiza esse negócio, né? Quem ia celebrar, ia dar o recolhimento lá, é o Dom Augusto, o bispo auxiliar do Rio de Janeiro, que é numerário. Isso, que trabalha com Dorani. Isso. Então, isso aí tá vigente, né? Temos que concretizar as datas, tanto para vocês como para a parte das mulheres, né? Isso. As mulheres vão ter agora em novembro e dezembro elas vão ter encontro. Vão ter o quê? Vão ter encontros agora em novembro e dezembro. Vai ser com o padre, com o bispo, Dom Augusto? Não, vai ser com as meninas que ordenam em São Paulo. Ah, entendi. Então estão tendo uma atividade por aí. Isso. E quem mais aqui? Gentil, fala alguma coisa aí do teu pedaço. Você de vez em quando tem vindo para aqui. Agora a pandemia é que prejudicou bastante, né? Eu já tenho tentado fugir daqui, mas a família me prende. Tem que existir esse contato mais de perto com você, com o padre Milton, com o padre Barreto, com os padres todos. Aí já me inscrevi no retiro de novembro. Nós temos retiro no final de novembro, né? Devido à pandemia, nós fizemos 3 retiros em 2 meses. Vai ser o 3º retiro em 2 meses. Foi praticamente a cada 3 um retiro. Paulo, e não divulgaram mais a agenda do padre Milton, né? O padre Barreto. Ele está só atendendo confissões. O que tem é do padre Barreto, que dá para fazer via WhatsApp, né? Mas não confissão, só atendimento. Mas o padre Milton, marcando... Você passando por Fortaleza, dá para marcar. Se ele está lá, ele atende confissões. Beleza, não sabia disso. Mas ainda não fui a Fortaleza. Fim de semana passada eu fugi daqui para ficar aqui. O padre Barreto saiu. Quem perguntou agora? O padre Barreto, ele está indo para lá, ele vai... Por causa da pandemia, nós tivemos que resguardar ele ficou no Rio de Janeiro um bom pedaço, por causa que ele tem diabetes, tem uma faixa de idade, né? Então... Mas você tem encontrado com ele? O padre Barreto? Isso. Ele estava vindo aqui cada 15 dias, ficava 15 dias aqui em Fortaleza. Dá um grande abraço nele. Então eu já vou... Eu tenho contato... Amanhã eu estou falando com ele, porque ele está no Rio de Janeiro, amanhã eu falo com ele. Eu já... E fala que ele também está na minha cardeneta, hein? De almoço, jantar e vinho. Tá bom. Está faltando o Diego falar alguma coisa. Diego e Gênero. E o Cabral também. Aí, Diego, fala. Fala, Paulo.
Tudo na paz por aqui, estamos voltando. O Felipe deu uma passada por aqui, passou uma semaninha que ele veio pro casamento do Matheus, não foi? Foi bom, tá tentando retomar aqui com o Padre Paulo também as atividades, né? Vendo se a gente... Padre Paulo é um membro da obra, da Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, que é um padre secular, e ele dá uma atenção tanto para a direção espiritual como para o recolhimento no Recife. Aí a gente estava vendo com ele porque a situação ainda está muito confusa, né, aqui com relação a essa pandemia toda, mas a gente já estava querendo ver se retomava como a paróquia também que a gente faz é grande, né, o espaço é grande, para a gente ver se a gente começa a retomar aqui alguma atividade presencial, porque a gente sabe, né, por mais que a gente esteja conseguindo essa via online, né, esses ciclos e tudo mais, ela presencial acaba dando para dar uma atenção maior ao pessoal que frequenta, né, até a gente consegue ter uma experiência diferenciada, né, com relação à espiritualidade, mas no geral está tudo bem. Sim. Lá em Fortaleza nós fizemos o primeiro recolhimento, já fizemos no jardim, enfim, ó, em céu aberto, né? Infelizmente a transmissão não estava boa, né? A internet lá de fora não pega bem, nós vamos ter que botar um cabo para poder transmitir para o pessoal que está fora, mas isso para a próxima a gente já vai ter tecnologia para isso aí. Vamos ver quem mais vai poder falar aqui. Jaime Cabral, tudo bem por aí? Na universidade? Você está em casa agora, né? Agora, né? Não está dando para te ouvir. Som, você está com o teu microfone bloqueado. O microfone ainda está bloqueado. Não se ouve. O teu som não está funcionando. Então, teria que... Vai, Jenner, aciona o teu microfone aí para você falar algo. Você teve no retiro... Oi, Paulo, boa noite. Você está bem? Você esteve no retiro, né, com a gente agora? Muito bom. Pois é, Paulo. Estou aqui para testemunhar que o retiro foi muito bom, como sempre, né? E você está me falando que ainda terá mais um retiro esse ano, é isso? No fim do mês. Então, quem não foi e puder ir, aproveite para ir. Será o último desse ano, é isso, Paulo? É o último desse ano. Muito bem. Então, aproveite quem não foi poder ir. Mas pelo que eu estou vendo, Paulo, todos que estão aqui são de fora, é isso? Todos estão de fora. Só você que foi... Então eu já fui, não posso ir de novo, não. Tá bom. Jaime... Paulo, mande um grande abraço para todo mundo aí da casa, viu, Paulo? Tá, vou mandar. Agradeço a todos que o retiro foi muito bom, muito bem organizado, e aquela casa ali é uma casa espetacular, né? Foi um lugar muito bom, né? Muito próximo e estava bem ajustado às circunstâncias. Foi. O Jaime ainda está com o microfone cortado aí. Você tem que desbloquear teu microfone. Bom, vamos... Eu não sei a decodificação labial. Eu não aprendi isso. Eu não fiz uma Libras labial. Eu tentei aqui, melhorou agora, consegui. Graças a Deus. Tá. Pronto, assim, eu troquei de equipamento, não estava sabendo desse equipamento aqui, onde é que está o botãozinho. Tá? Bom, mas aqui em Recife, assim, como foi dito antes aqui, né, tem que ter muito joelho ainda para poder conseguir fazer o nosso centro aqui, né? Já estamos há alguns anos batalhando, mas ainda falta muita oração para conseguir os resultados. Pois é. Jaime aí que garantiu
garantiu a mobília do apartamento de auxílio aqui, né? Sem ele, não teria ninguém. O Jaime é que fez a mobília aí, pôs a mobília lá para poder. Pelo menos tem um apartamento lá que serve para alguma coisa, né? Tá bom, vamos rezar as orações finais. Só lembrando, são 3 Ave Marias. Eu rezo uma parte, vocês terminam. E depois as orações finais, que é meio rapidinho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós os damos graças, Deus onipotente, por nossos inimigos. Vós que deveis reinar por todos nós. Deus nos dê a sua paz e a vida eterna. Amém. Amém. Pessoal, eu vou depois upload no canal do YouTube. Para quem perdeu, ainda terá a chance de encontrar. Eu passo o link depois do YouTube para as pessoas. Quem não assistiu pode assistir. Acho que amanhã, né? A partir da manhã. Hoje à noite já deve estar. Ok? Ok. Então, tchauzão, Gentil, Bruno, Adriano. Adriano, a gente vai falar depois, outras vezes, aí pelo call. Tá? Eu tomo a iniciativa. Mário, abração. Diego, Jaime, Gele. Abração. E todos ficados aqui agora, tá? Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Um abraço.